Durante anos, a África do Sul viveu sobre uma lei que literalmente autorizava o preconceito racial, retirando dos não-brancos os direitos básicos como a livre circulação e a posse de terras. Esse foi o cenário para o nascimento de uma das figuras mais importantes do século XX na luta pela igualdade e democracia. No vídeo de hoje, a Apartheid, a lei da segregação racial. A África do Sul foi colonizada inicialmente pelos holandeses a partir de 1652, com a criação da colônia holandesa do Cabo. Após Napoleão Bonaparte ter conquistado províncias holandesas durante a Revolução Francesa, os ingleses aproveitaram para ocupar a região em 1795. O conflito entre ingleses e holandeses pelo controle das minas de ouro e diamante se transformou em guerra a partir de 1899 e só acabou em 1902, com a vitória dos britânicos, que passaram a dominar a região. Com o domínio dos ingleses, todo o controle político foi dado aos brancos, e em 1910 o governo de Louis Botha adotou as primeiras leis de segregação racial. Em 1913, a Lei das Terras destinou mais de 90% das terras aos brancos e cerca de 7% aos negros. No ano de 1948, Daniel François Malan se tornou primeiro-ministro da África do Sul e instaurou o programa de segregação racial Apartheid, que transformou o racismo em lei, marginalizando os negros, mestiços e asiáticos, com isso dando privilégios aos brancos, minoria no país. Em 1949, os casamentos mistos foram proibidos. Em 1950, ficou proibida a relação sexual entre brancos e negros, e a população passou a ser dividida por raça. Durante o apartheid, os negros tinham que circular pelas cidades com um passe e eram proibidos de frequentar locais determinados. No dia 21 de março de 1960, 69 negros foram mortos em uma manifestação contra a lei do passe, na cidade de Sharpeville. Isso provocou uma série de rebeliões por toda a África do Sul e finalmente atraiu a atenção do mundo para o problema da segregação racial. Em 1973, o apartheid foi condenado na ONU e um ano depois, a África do Sul foi suspensa da Assembleia Geral. Mas pouca coisa mudou, e em 1976 quase 600 manifestantes foram mortos e 13 mil foram presos num protesto pacífico em Soweto, subúrbio de Joanesburgo, o que foi um dos episódios mais sangrentos de todo o apartheid. Nelson Mandela já estava envolvido no movimento anti-apartheid desde os anos 40, quando ainda era um estudante. Porém, ele começou a figurar como um dos grandes líderes do movimento em 1961, depois do massacre de Sharpeville, quando se tornou comandante do braço armado do Congresso Nacional Africano, um partido político que tinha como proposta lutar pelos menos favorecidos do país. Mandela viajou para a Etiópia e Marrocos, onde teve treinamento paramilitar, mas em 1962 foi preso e condenado em 1964 à prisão perpétua por sabotagem. O homem chamado de terrorista pelo governo era para as vítimas do apartheid o maior símbolo da luta anti-segregação na África do Sul. Durante os anos 70, ele recusou uma revisão de pena, permanecendo na cadeia. Em 1985, a resistência ao apartheid tinha ganhado uma dimensão gigantesca por todo o país, o que fez o governo decretar estado de emergência. Com isso, Mandela recebeu a proposta de liberdade condicional, em troca de não incentivar a luta armada nas ruas, mas não aceitou. Ele continuou na prisão até 11 de fevereiro de 1990,
quando foi libertado por ordem do presidente Frédéric de Klerk, após forte pressão nacional e internacional. Pelos esforços na reconciliação do país, Nelson Mandela e Frédéric de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz em 1993. E em 27 de abril de 1994, com o direito do voto assegurado para todos os cidadãos, Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, colocando finalmente um ponto final à lei do apartheid. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.